Se você não é seus pensamentos, então quem os está pensando? É uma pergunta que pode torcer seu cérebro. Mas e se a resposta não for quem, mas o quê? E se desvendar esse mistério for a chave para a verdadeira paz interior? Fique por aqui, porque o budismo tem algumas percepções alucinantes que podem mudar tudo o que você pensava saber sobre sua própria mente. Capítulo 1. O mistério dos pensamentos e do pensar. Você já notou aqueles pensamentos que simplesmente surgem em sua cabeça como convidados indesejados em uma festa? Um minuto você está focado. No próximo, você está planejando o jantar, revivendo uma velha discussão ou se preocupando com algo que pode acontecer. De onde vêm esses pensamentos? E a pergunta maior: quem está pensando? Se não é você, então quem? É algo que todos nós já experimentamos. Você pode estar lavando a louça, dirigindo, apenas olhando pela janela e de repente um pensamento aparece. Você não estava tentando pensá-lo, ele simplesmente apareceu. Isso não é algum tipo de falha mental. É o modo padrão da mente não treinada. O budismo oferece uma poderosa explicação para essa originação dependente. É um ensinamento central e significa simplesmente que tudo surge de causas e condições. Todo pensamento tem um gatilho, mesmo que não estejamos cientes dele. Pode ser uma sensação, um sentimento, uma memória, uma rede inteira de eventos interconectados. Uma coisa leva a outra e outra. Quer ver isso em ação? Vamos tentar algo pelos próximos 10 segundos. Tente prever seu próximo pensamento. Feche os olhos, vá em frente. Você conseguiu? Meu palpite é não. O ato de tentar prevê-lo mudou completamente as condições. Este exercício simples aponta para uma ideia budista fundamental: a falta de um eu controlador permanente. Anatta, o Buda, enquanto estava sentado sob a árvore Bodhi, observou profundamente sua própria mente. O Majjhima Nikaya descreve suas profundas percepções sobre a natureza da consciência. Ele via pensamentos surgindo e caindo como ondulações, sem nenhum pensador permanente puxando as cordas. E todos nós experimentamos essa voz interior. Essa tagarelice mental constante, os budistas a chamam de mente de macaco. Inquieta, sempre pulando de uma coisa para a outra. Pense nos tipos de pensamentos que preenchem sua mente. Planejar o jantar. Lembrar, tranquei a porta. Julgar, eles não deveriam ter feito isso. Preocupar-se, e se eu falhar? Apenas tomar consciência desses padrões é um grande primeiro passo. Essa corrente constante de pensamentos pode ser avassaladora, mas também revela algo importante sobre a natureza de nossas mentes. Isso cria a sensação de que há um eu sólido no centro de tudo, pensando. Nós nos identificamos erroneamente com o processo de pensar e acreditamos que há um eu permanente por trás dele. Mas e se esse eu for apenas outro pensamento dentro da corrente? Porque os pensamentos são impermanentes. Essa mudança constante nos mostra que não há um eu fixo e imutável por trás de nossos pensamentos. É como um rio sempre fluindo, nunca o mesmo, de um momento para o outro. A água nunca é a mesma. As correntes estão sempre mudando. Assim como nossos pensamentos, um pensamento desencadeia outro. Uma reação em cadeia. Um pensamento sobre o trabalho leva a uma preocupação com um prazo, o que traz uma memória de um erro passado, o que gera ansiedade. Este é o princípio de causa e efeito em ação. Aqui está algo para se ter em mente. Tentar forçar seus pensamentos a parar é como tentar parar um rio com as mãos nuas. Isso só torna as coisas mais turbulentas. Quanto mais você tenta controlar sua mente, mais caótica ela pode se tornar. Então, e se, em vez de lutar contra a corrente, você apenas a observasse? É aí que entra a atenção plena, Sati. O Satipatthana Sutta, um texto-chave sobre meditação de atenção plena no budismo. Ele nos dá orientações claras sobre como cultivar essa consciência sem julgamento. Trata-se de prestar atenção a cada momento sem se deixar levar. Quando você simplesmente nota seus pensamentos sem julgá-los ou se envolver em suas histórias, algo muda. Você cria um pequeno espaço.
Você começa a ver que você não é seus pensamentos. Você é a consciência que os observa. E isso não é apenas uma ideia filosófica. Pesquisas modernas, como o trabalho do Dr. Jon Kabat-Zinn, fundador da redução de estresse baseada em atenção plena, MBSR, mostram que as práticas de atenção plena podem realmente mudar a estrutura cerebral, reduzindo o estresse e melhorando o foco. Isso cria fisicamente mais distância entre você e seus padrões reativos usuais. Vamos tentar agora mesmo. Apenas por 10 segundos. Observe seus pensamentos. Não tente mudá-los. Apenas observe-os como nuvens passando. Você notou algo? Talvez um pouco mais de quietude, um pouco mais de espaço. Esse é o começo da liberdade. Esse é o poder da mera observação. Capítulo 2. O centro vazio. Procurando o pensador. Há uma suposição comum de que existe um pensador por trás de nossos pensamentos, um eu separado que os controla. Se nossos pensamentos não são um eu fixo, se eles vêm e vão, então o que somos nós? É aqui que começamos a procurar o suposto dono de toda essa atividade mental. Uma pergunta natural. É um caminho que o próprio Buda explorou. É como a sensação de que alguém deve estar em casa dentro de nós. Sentimos que deve haver alguém criando esses pensamentos, direcionando-os. Os ensinamentos do Buda sobre Anatta, não eu, desafiaram diretamente essa crença profundamente enraizada. Não se trata de negar sua experiência, é sobre examiná-la mais de perto. Vamos fazer um pequeno experimento. Pause isso e, por alguns momentos, apenas procure o pensador por trás de seus pensamentos. Não tente pensar sobre isso. Tente encontrá-lo. O que você realmente descobre? Você encontrou algo que parecia um pensador sólido e permanente, ou talvez algo completamente diferente. Essa busca, essa procura por um eu no comando do pensamento, muitas vezes revela algo bastante surpreendente. A ausência do que esperávamos, em vez de um conceito abstrato, o Buda ofereceu uma maneira prática de examinar nossa experiência. Ele descreveu a experiência humana como sendo composta por 5 agregados ou panca, khandha. São eles: forma física, rupa, sentimentos, vedana, percepções, sanya, formações mentais, sankhara, e consciência, vijnana. Tudo o que experimentamos pode ser categorizado nesses 5 aspectos. As formações mentais incluem nossas intenções, vontades, pensamentos e hábitos. O Anatta Lakkhana cita o Buda diretamente. Isso não é meu. Eu não sou isso. Isso não sou eu. Ele está falando sobre cada um desses 5 agregados. Ele nos encoraja a examiná-los para ver se algum deles realmente se qualifica como um eu permanente e imutável. Há uma história maravilhosa sobre um monge chamado Khemaka. Ele estava investigando profundamente este ensinamento. Ele passou por cada um dos 5 agregados, procurando por um eu. Ele olhou para seu corpo, seus sentimentos, suas percepções, seus pensamentos, sua consciência, e não conseguiu encontrar um eu permanente em lugar nenhum. Ele percebeu que até mesmo o sentimento de "eu estou pensando" é apenas outra formação mental, um sankhara. Não é um pensador, é outro pensamento. Essa percepção lhe trouxe grande paz e libertação. A história de Khema é outro exemplo poderoso. Antes de se tornar uma freira, ela era uma rainha, renomada por sua beleza. Seu marido, o rei Bimbisara. Um devoto seguidor do Buda sabia que ela era apegada à sua aparência. Ele providenciou para que ela visitasse o mosteiro, onde o Buda conjurou a visão de uma mulher ainda mais bonita. Então envelheceu rapidamente essa visão diante dos olhos de Kama. Essa demonstração marcante de impermanência a levou a uma profunda percepção, e ela mais tarde se tornou uma freira conhecida por sua sabedoria. Mudar nossa perspectiva de ver os pensamentos como meus para vê-los como processos naturais pode ser perturbador no início. Se não há um eu controlando nossos pensamentos, o que isso significa? Significa que os pensamentos são processos naturais. Eles surgem com base em condições, assim como tudo mais. Esta é a originação dependente aplicada ao pensamento.
O Buda explicou isso a um fazendeiro usando a analogia do plantio de sementes. Nossas ações, intenções e experiências passadas plantam sementes na mente. Essas sementes, quando regadas pelas condições presentes, brotam em pensamentos e sentimentos. Pensar não é algo que fazemos através de um eu separado. Ele surge espontaneamente através da interação de causas e condições, sem a necessidade de um controlador permanente. Há uma liberdade em ver isso, uma leveza. Essa compreensão reduz o apego que cria tanto sofrimento mental e insatisfação. Capítulo 3. A consciência clara por trás do pensamento. Além do fluxo constante de pensamentos, há algo mais fundamental, uma capacidade simples, porém profunda de conhecer. É a consciência que subjaz a toda a experiência, a testemunha silenciosa de tudo o que surge e desaparece. Essa consciência não é outro pensamento. É o contexto para todos os pensamentos. Não se trata de adquirir uma nova habilidade, é sobre reconhecer uma capacidade que já é inerente a nós. O Buda enfatizou a importância de sati, a atenção plena, essa consciência sem julgamento da experiência do momento presente. Foi essa qualidade de consciência que o monge Arruda buscou cultivar. Ele lutava com sua meditação, constantemente distraído. O Buda o aconselhou a simplesmente estar atentamente consciente do surgimento e desaparecimento de seus pensamentos e sensações, sem se deixar levar. Através de uma prática diligente, Anuruddha desenvolveu essa consciência clara e inabalável e encontrou profunda paz. Sua experiência reflete um potencial universal, um que a ciência moderna está cada vez mais reconhecendo. A neurociência está mostrando que o cérebro tem uma capacidade natural de observar sua própria atividade, uma habilidade inata, um aspecto fundamental da consciência. Imagine um espelho refletindo o que aparece diante dele, sem ser alterado pelos reflexos. Essa capacidade inerente de observar é o que nos permite experimentar esses momentos de clareza. Considere aqueles breves momentos em que a mente pensante se acalma, talvez entre as respirações em contemplação silenciosa ou quando profundamente absorto em algo agradável. Nesses momentos, há uma sensação de espaço interior. O Buda encorajou a prática de jhana, absorção meditativa, estados profundos de concentração que unificam e aquietam a mente. Mesmo breves vislumbres dessa clareza mental nos despertam para esse potencial. A mente pode ser comparada a um vasto céu aberto. Pensamentos, sentimentos, sensações. Eles são como nuvens passando. As nuvens vêm e vão, mas o céu em si permanece inalterado, espaçoso e claro. Essa metáfora budista tradicional ilustra lindamente a relação entre a consciência e o conteúdo da consciência. Reconhecer essa amplitude é onde encontramos liberdade da turbulência da mente pensante. E essa amplitude não está vazia. Ela tem uma qualidade distinta. Essa consciência não é inerte. Ela tem uma qualidade de equanimidade, uma atenção equilibrada e imparcial que não se prende à atração ou aversão. A equanimidade, um dos 4 Brahmaviharas, estados sublimes, foi ensinada pelo Buda como uma qualidade-chave para a libertação. Essa sabedoria antiga é cada vez mais apoiada por pesquisas modernas. Estudos mostram que o treinamento em equanimidade muda como o cérebro responde a estímulos emocionais, reduzindo a reatividade e criando espaço e estabilidade internos. Essa consciência equilibrada, essa capacidade de estar presente com o que quer que surja sem ser levado, é a essência da paz interior. Não se trata de parar os pensamentos, mas de mudar nosso relacionamento com eles. Capítulo 4. Vivendo com essa compreensão. Então, como integramos essa compreensão do processo de pensamento em nossas vidas diárias? Trata-se de cultivar um relacionamento mais sábio com o nosso pensamento, um de engajamento consciente em vez de luta constante. O Buda nunca disse que deveríamos eliminar os pensamentos completamente. Ele entendeu que pensar é uma ferramenta necessária e valiosa. Como planejamos, aprendemos, criamos e navegamos no mundo.
A chave é usar os pensamentos com sabedoria, sem ser controlado por eles. Ele nos ensinou sobre Ioniso. Manasikara, atenção sábia, prestando atenção de uma forma que leva à compreensão e libertação, em vez de confusão e sofrimento. A história de Angulimala é poderosa. Um criminoso notório transformado por seu encontro com o Buda. Toda a sua vida mudou quando seu relacionamento com seus pensamentos mudou. Ele aprendeu a ver os padrões destrutivos de sua mente e, através da orientação do Buda, a cultivar compaixão e sabedoria. Não se tratava de apagar seu passado. Era sobre escolher responder de forma diferente aos seus impulsos internos. Isso se aplica diretamente às nossas vidas diárias. Por exemplo, o que significa pensar quando você está enfrentando um problema desafiador, como um problema de matemática difícil? De uma perspectiva budista, esse pensamento é simplesmente formações mentais surgindo com base em condições. Você tem a intenção de resolver o problema, uma volição, um sankara, memórias de problemas semelhantes. Conhecimento aprendido e novas ideias surgem em sua mente mais sankara. Essas formações mentais interagem, combinam e mudam. Tudo dentro do campo de sua consciência. A chave ao aplicar a atenção plena é que você não se identifica com esse processo. Você não está perdido na luta. Em vez disso, você está observando essas formações mentais surgindo e passando e sem se apegar a nenhum resultado particular. Isso cria o espaço interior, a clareza mental necessária para que a intuição surja. Como isso pode parecer na prática? Aqui está um detalhamento. 1. Intenção de preparar o cenário. Começa com uma intenção clara. Eu quero entender e resolver este problema. Isso define a direção para sua atividade mental. 2. Observação. Engajamento consciente enquanto você trabalha. Você observa conscientemente os pensamentos, fórmulas e estratégias que surgem. Você percebe frustrações, becos sem saída e novas ideias. 3. Espaço para criar espaço. Em vez de forçar uma solução, você permite espaço. Você pode fazer uma pausa, respirar fundo algumas vezes, ou simplesmente se afastar por um momento. Isso não é procrastinação. É criar espaço mental para que novas conexões se formem. 4. Equanimidade. Permanecer equilibrado. Você cultiva a equanimidade. Entendendo que a solução pode levar tempo, você está presente com o processo, sem se apegar a um resultado específico. 5. Discernimento. Permitir o surgimento. Quando o discernimento surgir, reconheça-o gentilmente. Não se apegue a ele. Isso permite que o discernimento se desenvolva plenamente e informe sua compreensão. No Alagadupama Sutta, o Buda contou a parábola da jangada. Uma jangada é útil para atravessar um rio, mas uma vez que você chega à outra margem, você não a carrega. Da mesma forma, os pensamentos são ferramentas úteis nesse processo, mas não precisamos nos apegar a cada pensamento ou ideia que surge. Reconhecer quando o pensamento é útil e quando está criando frustração desnecessária é fundamental. Este é o caminho do meio, um caminho entre suprimir os pensamentos e se perder neles. Podemos começar com pequenos e simples passos para cultivar essa consciência. Quando você se sentir estressado, respire fundo algumas vezes e simplesmente observe as sensações em seu corpo. Quando você estiver sobrecarregado, encontre refúgio na consciência que contém os pensamentos e sentimentos. Com o tempo, esses pequenos momentos de atenção plena criam mudanças profundas, permitindo-nos estar totalmente presentes. Começamos com uma pergunta. Se você não é seus pensamentos, quem os está pensando? A resposta final está além das palavras. É uma experiência direta, além dos conceitos. O Kulamalunkyā Sutta descreve o nobre silêncio do Buda quando questionado sobre questões metafísicas. O objetivo não é encontrar um novo eu. É ver que a própria pergunta se dissolve quando vista com clareza de consciência, o que, em última análise, é a maior liberdade. Bem, é isso por hoje.
Chegamos ao final deste vídeo e não se esqueça que você é uma parte crucial deste canal. Sinta-se à vontade para compartilhar suas ideias na seção de comentários. Se você não tiver certeza do que comentar, basta digitar 100. Além disso, se você é novo e ainda não se inscreveu no canal, lembre-se de se inscrever no canal e clicar no ícone do sino para não perder nenhum vídeo diário útil e informativo. Obrigado por assistir.